Turminha do segundo ano, eu sou a professora Érica Etienne e mais uma vez vamos fazer algumas atividades de português. Como sempre, escolhemos uma bela história para contar a vocês e essa semana foi o livro Camilão, o Comilão. A partir desses slides, eu faço uma breve interpretação com as crianças, perguntando o título, onde a história aconteceu, o nome do porquinho, onde ele levava as coisas, e por aí eu saio ativando a memória das crianças sobre a história que fora contada para eles anteriormente. E eu sigo com a proposta de atividade para o segundo ano, que é de fazer uma lista com o nome dos alimentos que Camilão ganha e vai colocando na cesta, de acordo com a contação da história. Então, eu inicio a lista, peço para as crianças fazer a listagem aí de 1 a 10, começo escrevendo para que eles sigam com a lista do que ele ganhou. Eu vou dando instruções para a criança, peço para ela fazer a pausa no vídeo para que ela escreva com calma. Então, depois desse momento, eu faço a correção com eles, eu mostro a resposta, porque aí o adulto orienta que ele só siga com o vídeo depois de escrever e fazer a análise e leitura das palavras. Em seguida, eu me despeço deles no slide mesmo. Com a turma do primeiro ano, eu também trabalhei o livro, só que eu explorei com eles as sílabas da letra C, do K, de Camilão. Com a sílaba K, ou quando eu leio can, eu posso escrever outras palavras, como caneca, caneta e camisa. Todas essas 3 imagens começam com a sílaba igual à sílaba do nosso amigo Camilão. Então, depois de dar os exemplos, eu venho mostrando outras palavras que iniciam com as sílabas. Explorei aí o K, Có, Cu, e dei exemplos casa, coelho e cubo. E como esta atividade é uma atividade para ser feita em casa, uma atividade remota, né, que eles vão assistir o vídeo e vão fazer, minha proposta para eles é ser um detetive, onde eles vão procurar algumas coisas que... Peraí, eu não vou dizer. Quem comprar o slide vai descobrir, mas eu garanto que é bem legal a proposta. Outro livro que a gente usou foi Nossa Amiga Natureza. Eu sempre começo a atividade explorando capa, título, autor, independente da turma que esteja sendo desenvolvida a atividade. Então, a primeira proposta de atividade que eu faço com eles é analisar essa página do livro e se ela está poluída ou não, e depois eu peço para as crianças retirarem da imagem palavras iniciadas com as letras que eu peço e que façam uma lista em seguida com essas palavras, com essas imagens que eles descobriram. Outra proposta é trabalhar a lista com materiais recicláveis, eles listando o que tem em casa. E a terceira proposta nesse mesmo slide para segundo e terceiro ano foi trabalhar rimas, porque o livro ele vem com estrofes rimadas. Aí eu explico o que são rimas, dou exemplos, retiro as palavras que rimam de algumas estrofes do livro. E eu proponho como atividade reciclar uma embalagem e eles construírem o próprio jogo da memória, associando palavra e imagem que rima. Então eu explico passo a passo como eles vão fazer, proponho toda a brincadeira, que eles sejam acompanhados por um adulto e que depois eles possam brincar, e o melhor com algo que eles tinham em casa, reciclando, já que essa foi a proposta da atividade explorando esse livro. Então eu tomo cuidado para mostrar as fotos e fazer passo a passo. Com o primeiro ano, eu fiz a mesma proposta de atividade, só que eles vão desenhar, eles vão observar imagens, né, que iniciam com essas letras e vão fazer o desenho e não a escrita da palavra, que foi o que eu solicitei para o segundo e o terceiro ano. Com o primeiro ano, eu também trabalhei o reciclado, a lista, só que aí eu peço que eles escrevam, copiem o nome do material que podem ser reciclados e que eles têm em casa. Outro livro que eu usei também nas aulas foi o livro da Chapeuzinho Amarelo. Eu sempre sigo a mesma rotina com os slides. Eu analiso a capa, autor, dou exemplo se tiver foto do ilustrador
e do autor, como foi no caso aí desse com a Chapeuzinho Amarelo. A primeira proposta de atividade aqui é para que eles ordenem as sílabas. Como o livro fala em Chapeuzinho Amarelo, eu fiz vários chapeuzinhos e eles vão ordenar as sílabas e pintar o chapéu na cor. Então, eu peço que eles façam o desenho do chapéu, depois ordene as sílabas, escrevam no caderno a palavra escrita correta e façam a pintura. E na sequência, eu peço que os alunos façam uma lista de 10 coisas amarelas que eles têm em casa e sugiro uma brincadeira que eles façam com a família, trabalhando, explorando as cores, que é o elefante colorido, que eu até já falei sobre essa brincadeira na live da Chapeuzinho Amarelo, que está salva aqui no meu IGTV. E quem quiser rever para lembrar, vai saber de que brincadeira estou falando. Com o mesmo livro, Chapeuzinho Amarelo, eu resolvi falar com as crianças do primeiro ano antes de iniciar o vídeo, já que eles não me veem. Eu dou um recadinho sobre ficar em casa e para que eles sintam-se acolhidos, na verdade. Então, nesse vídeo, eu preferi aparecer um pouquinho para dar esse recado para eles e prossigo aí, como vocês estão vendo, sem aparecer novamente. Com o primeiro ano, minha abordagem foi diferente. Eu trabalhei com eles, depois de explorar toda a capa do livro, como eu faço. Eu escolhi trabalhar a questão da troca de sílabas que a Chapeuzinho faz quando ela fala lobo bem rápido e esse lobo acaba virando bolo. Então vejam um pedacinho da proposta que fiz com os alunos. Destaquei aqui a sílaba inicial lo e a segunda sílaba bo. Então, nós temos aqui lobo. Só que Chapeuzinho Amarelo foi muito esperta. E ela resolveu trocar. Ela pegou primeiro a sílaba bo e colocou depois a sílaba lo. Assim, ela formou bolo. Viram só que apenas trocando as sílabas de lugar, nós conseguimos formar uma nova palavra. E eu prossigo com a proposta da atividade que eu vou fazer com eles, que eles também vão produzir um jogo aí, troca sílabas. Vejam que eu mostro com fotos o que eu quero que eles façam, explico passo a passo. E aí eles vão poder criar outras palavras trocando as sílabas. Então ficou uma proposta bem legal para a turminha do primeiro ano. E outra proposta de atividade que eu fiz seria de trocar apenas a letra inicial para formar outras palavras, e eles também fazem a escrita e o desenho. Vejam aí o exemplo do bola que virou cola. E eu dou vários exemplos e eles vão seguindo e trocando uma letra e transformando em outra. E eles descobrem aí através das imagens qual a letra que eles vão ter que trocar para escrever o nome correto. Outro livro que eu também trabalhei foi E o Dente Ainda Doía. Um jacaré parado, com cara de coitado, não parava de reclamar. Então, eu sigo contando toda a história nos slides. Teve vídeo sim para essa apresentação, para esse que antecedeu essa apresentação, mas eu preferi colocar nos slides e fazer a contação antes de explorar a atividade, porque eu queria sim mostrar o texto escrito, o livro, apresentar o livro para as crianças, por isso que eu coloquei ele todo em slides. E depois de contar toda a história, eu faço toda aquela atividade de compreensão da história com as crianças, vou fazendo perguntas sobre o texto, vou sempre ilustrando, pedindo para as crianças fazerem a ilustração ou interagirem comigo através das perguntas. Tudo vai sendo explicado aí nos textos que eu vou colocando. Para o primeiro ano, eu pedi para eles desenharem e colocar a letra inicial, e para o segundo, escrever a palavra da maneira que eles soubessem escrever. Como segunda proposta de atividade aí, eu fiz o palavra dentro de palavra. A partir da palavra jacaré, eu tirei aí a palavra jaca, que aqui é muito comum, a fruta jaca. E eu dou outros exemplos para que eles façam a atividade e descubram palavras dentro de palavras, como vocês estão vendo aí. Eu peço que eles façam o desenho, escrevam a palavra e descubram qual palavra estava escondida. Meu objetivo aí é que eles façam o desenho, como por exemplo, eu estou vendo aí sapato, eles vão descobrir lá a palavra pato, eles vão circular e fazer o próximo desenho.
Como exemplo que eu vou explicar aqui a palavra soldado, né? Que eles vão tirar dado, sacola, eles vão tirar cola, galinha, eles vão tirar linha. E tudo eles vão desenhando, escrevendo, circulando e fazendo o desenho da palavra que eles viram escondida. E assim eu encerro mais uma atividade com eles.